Chama da Fé. De volta à palavra original. Graça e paz vos sejam multiplicadas em o nome do Senhor Jesus Cristo. Ouvintes, entraremos hoje em uma série de estudos sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é chamado nas Escrituras de várias maneiras, recebendo várias designações. Ele é chamado de Espírito de Deus. Gênesis, capítulo 1, versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ele é chamado de Espírito de verdade. Evangelho segundo São João, capítulo 16, versículo 13. Mas quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Ele também é chamado de Espírito de Jesus. Atos, capítulo 16, versículo 7. E chegando a Mísia, intentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Chamado ele é também de Espírito de santificação. Aos Romanos, capítulo 1, versículo 4. Declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Em Romanos capítulo 8, versículo 9, ele é chamado de Espírito de Cristo. Aos Romanos 8, versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se o tal não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Em Romanos capítulo 8, versículo 15, ele é chamado de Espírito de adoção, porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Ele é chamado de Consolador. São João, capítulo 14,
versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. São esses os nomes ou as designações a respeito do Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus, o Espírito de Cristo, o Espírito de adoção, o Espírito de santificação, o Consolador, o Espírito de verdade. O Espírito Santo é chamado nas Escrituras através destas nomenclaturas. Agora, o que é o Espírito Santo? Ou quem é o Espírito Santo? Ouvintes, o Espírito Santo não é o que dizem ser os teólogos. O Espírito Santo não é uma terceira pessoa de uma suposta trindade. O Espírito Santo é Deus. A Bíblia diz que Deus é Espírito. São João capítulo 4, versículo 24. Deus é Espírito, e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Nós vamos encontrar que Deus é santo. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santo, porque eu sou santo. Ora, se há apenas um Espírito, um Espírito Santo, e Deus é Espírito, e Ele é santo, está aí o resultado. Deus é o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Em Lucas, capítulo 1, nós encontramos no versículo 31 a seguir, o anjo conversando com Maria a respeito da sua gravidez. Ele diz: eis que em teu ventre conceberá e dará à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e ele reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que eu não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Em Mateus capítulo 1,
versículo 18, está escrito: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Vamos fazer uma análise. Quando a mulher concebe, quem é o pai daquela criança? É claro que o pai daquela criança é a pessoa através da qual ela concebeu. Então, se o Espírito Santo for uma pessoa distinta e Deus, o Pai, for outra pessoa distinta, qual seria o Pai de Jesus? O Espírito Santo ou Deus, o Pai? O Espírito Santo é o Pai. É o Pai sendo manifestado. Deus é Espírito. Ele é santo. Então ele é o Espírito Santo. Mas vamos nos aprofundar aqui. Em Atos, capítulo 5, vocês verão uma história de Ananias e Safira. Atos, capítulo 5, a partir do versículo 1. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Notaram? Ele havia mentido ao Espírito Santo. Portanto, ele mentiu a Deus. Porque Deus é o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Ouvintes preciosos, nós veremos aqui nas Escrituras Sagradas que muitas pessoas, quando leem sobre o batismo de Jesus, em Mateus capítulo 3, versículo 16, e consegue ver uma miragem de 3 pessoas. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Então, no texto está Jesus, o Espírito de Deus na forma de uma pomba e uma voz.
E eles dizem, ali está as 3 pessoas da Santíssima Trindade. O Pai foi o que disse, este é meu Filho amado. O Filho saiu da água, a segunda pessoa. E o Espírito Santo, a terceira pessoa, desceu na forma de pomba. Ouvintes, isso está nos manuais eclesiásticos. Mas isso não confere com a Bíblia. Na verdade, a única pessoa que aparece nesse cenário é Jesus. Porque voz não é pessoa. Pomba não é pessoa. Agora, você quer saber quem é que veio e entrou em Jesus? Para você saber a verdade, você não pode perguntar para um teólogo. Você tem que perguntar para a pessoa que recebeu o Espírito naquele dia. E quem é que recebeu o Espírito? Não foi o Senhor Jesus Cristo? Sim. Então vamos lá. São João, capítulo 14, versículo 8, 9 e 10. Disse-lhe Filipe, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Quando que o Pai veio a ele? Lá quando ele foi batizado. Porque o Pai é o Espírito Santo. Como eu já mostrei e já documentei com a palavra. Então você vai ficar com quem? Com Jesus ou com os teólogos? Com os manuais eclesiásticos da sua igreja que herdou da grande meretriz de Apocalipse, capítulo 17. Eu fico com a Bíblia. Agora, se você for ovelha, você vai ficar com a Bíblia. São João 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e dou-lhes a vida eterna, e elas me seguem. Se você é ovelha de Jesus, você segue a palavra, você segue Jesus. E seguindo Jesus, ele não vai dizer que há 3 pessoas em Deus. 3 pessoas é 3 deuses. Deus é Espírito. E esse Espírito estava em Jesus. Colossenses 2, versículo 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Vamos orar. Bendito Deus e Pai, o assunto que foi abordado é de suma importância, porque o Senhor não ensinou isso aos apóstolos. Na Bíblia está escrito que o Espírito Santo
é Deus. Ele não é uma segunda ou terceira pessoa de uma suposta trindade. O Espírito Santo é Deus. Pai, abra o entendimento dos nossos ouvintes, curando também, abençoando as famílias, em nome do Senhor Jesus. Amém.